Anselmo, isso foi mais um exemplo entre tantos, né? Eu me pergunto quem é que ainda leva a Globo a sério. Infelizmente, a resposta é muita gente. E isso é um problema grave no Brasil. Cada vez menos gente. É a notícia boa. Muita gente tem despertado para o fato de que a Globo não é um veículo sério de jornalismo. Hoje em dia, é uma militância, sabe-se lá por qual motivo. Uma das suspeitas é o seguinte, saiu um resultado aí, um crescimento muito grande, né, no resultado já no primeiro ano de PT, porque voltou a ter muito mais dinheiro do governo. Então, é uma suspeita. Agora, é uma mistura de viés ideológico. A Miriam Leitão era comunista, defensora do partidão, do comunismo, né? Ela é aquela que virou meme já. Não, veja como a inflação saiu muito mais alta, mas veja como isso é bom para você. Virou piada, né? E aí, nessa questão da embaixada, eles se precipitaram falando que Bolsonaro saiu do país, burlou a lei, não tinha nada que o impedisse de entrar numa embaixada que é solo nacional. A Convenção de Viena não é exatamente o que a Miriam Leitão tentou explicar. Está dentro do Brasil, mas não havia nenhuma decisão jurídica, legal, que impedisse o Bolsonaro de entrar numa embaixada ou pernoitar lá, que seja. Então, é um negócio tão esdrúxulo. Hoje nós vimos, um pouco estarrecidos e constrangidos, eu acrescentaria, a outra militante do PT na Globo News, a Daniela Lima, lá, encantada, dizendo que mostrou o telefone para a Janja, com os memes entre o Sarkozy foi o Lula que disse, e num momento de tanto carinho, acho que pegou muito mal mudar o nome, o Macron com o Lula, e que o Macron bateu na perna do Lula, rindo e tudo, e ela contando isso, é um programa de fofocas, e o deslumbramento da própria jornalista ao mostrar a proximidade com a outra deslumbrada, que é a primeira-dama, é um negócio horroroso para o jornalismo. Essa moça foi contratada a peso de ouro para ser uma das principais comentaristas da Globo News, que é o maior canal de TV de notícias no Brasil. Isso é assustador, gente. Isso é um negócio horroroso para o jornalismo. Eu não venho dessa área, como eles gostam de lembrar, eu era chamado de blogueiro bolsonarista, mas eu posso imaginar uma Cris Gramel da vida que passou pelos principais veículos de comunicação e faz jornalismo de verdade. Muita gente não entende isso, às vezes eu sou comentarista pago, então eu sou pago para dar opinião em cima da reportagem, mas enfim, a Globo News está lá para tentar trazer os fatos e eventualmente um ou outro para opinar. Mas esse grau de deslumbramento, estive com a Janja, aí os outros riem, olha, estou aqui trocando ao vivo mensagens com ministros do Supremo. Eles estão deslumbrados com esse troço. Eles viraram assessoria de imprensa do consórcio PT-STF. Isso não é jornalismo, chama isso de qualquer outro nome, menos jornalismo. Consta, eu dou risada aqui porque isso virou uma piada. Já a maioria das coisas vira meme, né? Essa própria jornalista aí, Miriam Leitão. E por isso eu falo, gente, quando estou aqui, peço a vocês, se inscreva, deixa o like, ative o badalo, compartilhe o Bradock Show. Tem muita gente, como o Rodrigo Constantino disse, tá assistindo a Globo, tá lá ligado naquilo ali, e a mente fechada. Eu já sempre toquei na tecla, viu, Cristina? Nós temos que estourar essa bolha. E o Bradock Show tá aqui para isso, com os melhores comentaristas do Brasil. Aí o Rodrigo Constantino, o Cogos, a Cristina, Grêmio também. Então peço a vocês de casa, faça a sua parte, que nós estamos aqui fazendo a nossa. Cristina, eu passo para você o comentário. Então, vou de novo usar meu lugar de fala agora como jornalista. O Rodrigo mencionou aí, eu também estou no jornalismo de opinião e preciso lembrá-los corriqueiramente disso, porque no meu caso, Rodrigo, eu sou acusada de estar emitindo opinião. O jornalismo não é para opinar, mas eu realmente estou há 6 anos, eu desisti do jornalismo convencional quando percebi que estava descendo a ladeira, e aí passei 2 anos estudando as mídias digitais, comecei a testar as primeiras lives quando as ferramentas digitais proporcionaram isso, e por conta da movimentação que eu fiz jornalisticamente nas novas ferramentas, eu fui convidada para implantar a grade de vídeo na Gazeta do Povo, que tinha sido o primeiro jornal do país a digitalizar 100% do conteúdo em 2017. Em 2018 a gente entrou já com bastante produção de vídeo, podcast, você também faz parte disso,
E aí sim, jornalismo de opinião. Então eu sou jornalista de opinião e posso opinar porque sou paga para isso. Mas no período, nos 26 anos em que eu frequentei redações como jornalista de factual, que a gente chama, era um constrangimento, era uma proibição absoluta você adjetivar qualquer frase. Era simplesmente descrever o fato e ponto final. Eu lembro que textos, as matérias de comportamento, que a gente chamava, né, eu que era repórter de televisão, tinha muitas matérias mais soltas para o jornal não ficar tão pesado. Aí a gente colocava assim, sorrisos largos, né, crianças felizes, a gente colocava adjetivo nas frases, mas era para ajudar a entender melhor aquela imagem que a TV estava mostrando e enfatizar algumas questões que nós, como jornalistas, havíamos presenciado. Então, as crianças, de fato, tinham sorrido muito, elas, de fato, estavam muito felizes. Mas esse negócio de blogueiro, bolsonarista, golpista, terrorista, que a gente vê até nos títulos das matérias hoje, isso não é jornalismo, isso não existe. E o que essas mulheres jornalistas andam fazendo é extremamente constrangedor para qualquer jornalista que, de fato, né, preze pelo jornalismo. E é constrangedor também para a audiência, para o leitor, para o ouvinte, para o espectador. A gente vê no nosso chat como as pessoas se comportam quando veem esse tipo de coisa. Não à toa viram memes, né? Você citou aí a Daniela Lima, vamos lembrar a postura de espalhar fake news recente aí, quando o presidente Bolsonaro teve busca e apreensão na sua casa em Angra dos Reis, bradando aos quatro ventos que as minhas fontes na Polícia Federal, isso é um furo de reportagem, o presidente fugiu de jet ski, na casa de Carlos Bolsonaro foi encontrado um computador da BIM, e depois, 8 horas mais tarde, estamos aqui para fazer a devida correção, aí toda comportadinha, como se fosse uma jornalista séria, dando um tom sério para correção do que eles chamam de erro, não, da mentira que tinham espalhado antes. Obviamente que não veio com o mesmo estardalhaço. Então, realmente, isso não é jornalismo. E para finalizar, em relação a essa notícia específica que foi a da Miriam Leitão, a checagem que ela tomou e que não foi desmentida, né? A checagem que ela tomou pela ilustre e nobre ferramenta criada pelo Elon Musk no Twitter, na rede X, os usuários da rede esclareceram que aquilo que ela estava dizendo ali, que Bolsonaro, ao se hospedar na embaixada da Hungria, tinha fugido do país, ele que estava sem passaporte, que, portanto, tinha cometido um crime e precisava ser preso e blá, blá, blá. A checagem foi a seguinte, aspas aqui para checagem, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas não estabelece que embaixadas são territórios estrangeiros. Ela estabelece apenas a inviolabilidade da embaixada no seu artigo 22, fecha aspas. Então, uma jornalista que se preze tomando uma checada dessas por pessoas que não são nem jornalistas, isso sim é constrangedor, mas eles estão lá e continuam lacrando e dizendo que o Bolsonaro tentou fugir do país ao entrar numa embaixada. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.